Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como é que eu faço a minha sobrancelha. Para vocês que gostam de se arriscar e fazer sozinhos em casa, vale dizer que eu não me responsabilizo caso alguma coisa der errado. Eu só estou ensinando para vocês, se vocês quiserem fazer em casa, tudo bem? Já aconteceu com vocês de vocês olharem para uma pessoa e ver que tem alguma coisa errada, mas vocês não sabem o que é? Muitas vezes isso acontece por causa da sobrancelha. Por isso, existem algumas regrinhas básicas sobre visagismo que a gente utiliza para deixar as sobrancelhas mais harmoniosas. E eu vou começar contando isso para vocês. Para vocês entenderem melhor, eu vou contar para vocês quais são o nome de cada uma das partes da sobrancelha e aí a gente vai para as regrinhas. A gente sempre começa um design limpando a sobrancelha. Por quê? Quando a gente faz com a sobrancelha suja, né, com maquiagem na pele, com alguma coisa assim, pode dar alergia, tipo foliculite, sabe, daqueles pontinhos vermelhos. Então é sempre importante começar limpando a pele. Geralmente eu limpo com algum tônico adstringente, porque quanto mais oleosidade a gente conseguir tirar dali, é melhor para a rena, se vier depois, enfim. Então a gente sempre começa limpando a sobrancelha. Eu já estou maquiada, mas tudo bem, não tem problema. Vou limpar exatamente onde eu vou ter pelos para tirar. O primeiro ponto que a gente acha é o ponto inicial, o segundo é o ponto final e o terceiro é o ponto alto. Eu vou ensinar para vocês como é que a gente vai achar cada um desses pontos. Para a gente tirar as medidas e achar os pontos, eu utilizo o paquímetro. Mas se você só vai fazer em casa, mesmo você, eu acho que não tem necessidade desse instrumento. Você pode fazer de outras formas. Para achar o ponto alto, eu estou olhando aqui porque tem um espelho, tá? Mas eu já vou olhar para vocês também, peraí. Para achar o ponto alto, a gente vai pegar dessa abinha aqui do nariz e vai subir reto. Eu utilizo o paquímetro, mas vocês podem usar, sei lá, um pincel, que é mais fininho, uma caneta, um lápis, qualquer coisa, tá? E vocês vão precisar também de um lápis ou uma caneta branca para marcar. Pode ser lápis de maquiagem mesmo. Então a gente vai pegar da pontinha do nariz, da abinha do nariz. Não é essa daqui, tá? É essa curvinha que a gente tem aqui. E vai subir reto. E a gente vai fazer uma marcação. Do outro lado a mesma coisa. O ponto final a gente vai pegar dessa abinha do nariz a maior, linkando com o final do olho numa diagonal. A gente vai achar o ponto final da sobrancelha. E o ponto alto a gente pode fazer de algumas formas, varia de pessoa para pessoa. Mas eu tenho duas para ensinar para vocês. A mais comum encontrada por aí é seguindo dessa abinha aqui do nariz, dessa abinha maior do nariz, indo pelo meio do olho, seguindo uma diagonal. Então seria assim. Dá certo também. O que eu faço geralmente, como eu tenho paquímetro, eu meço o tamanho do olho pego do início, na verdade a minha ficou um pouquinho mais para lá, mas seria aqui e dá certinho em ponto alto. Não é em todos os casos que dá certo, então por isso que existem duas formas. Como vocês provavelmente não vão ter esse instrumento aí, então vocês podem pegar direto daqui. Eu vou fazer dessa forma também. Essa medida é uma medida de bom senso, por exemplo. Se às vezes eu vou pegar da abinha do meu nariz, seguindo o meio do olho e fazer, às vezes ela vai ficar meio errada, mais para lá ou mais para cá. Então você vai no que você já tem. Por exemplo, esse aqui é o meu ponto alto. Mesmo se eu fizer uma medida e der errada, por exemplo, aqui, eu não vou fazer ele como se ele fosse aqui. Vou deixar ele seguindo o formato normal da minha sobrancelha. Esse negócio de seguir o meio do olho, pra mim, não funciona muito bem porque eu sou estrábica. Então não vai funcionar muito para todo mundo. Por isso que eu tenho essa outra técnica de medir pelo tamanho do olho.
É que eu prefiro fazer dessa forma, começando pelo ponto inicial, pego o ponto final e depois eu faço o alto, mas pode ser, faz a regra, só o inicial que tem que ser primeiro, o resto. Agora, só para contextualizar para a próxima parte, do ponto inicial ao ponto alto, essa parte maior da sobrancelha se chama corpo da sobrancelha. E da parte do ponto alto até o ponto final se chama cauda. Agora a gente vai para os princípios mesmo do visagismo para a sobrancelha. Existem 3 pontos importantes. A espessura do ponto inicial é sempre maior do que a do ponto alto. Geralmente o ponto alto é 2 milímetros menor. Como você provavelmente não vai ter o paquímetro em casa e realmente não precisa, vai no olho mesmo. É só você ter uma noção que esse ponto aqui geralmente é um pouquinho menor do que o início. Então é isso que você vai precisar para conseguir linkar as partes depois. Eu vou para o próximo ponto e depois a gente volta para juntar todas essas partes que eu estou falando. O ponto final, ele tem que ser sempre da mesma altura ou um pouquinho mais alto que o ponto inicial. Tá vendo? Quando a gente traça uma reta, por exemplo, a minha, eles estão na mesma altura, mas eles podem estar um pouquinho maior também. Quando a gente tem sobrancelha com a cauda mais caída, quando entra mais baixo do que o ponto inicial, a gente tem uma sobrancelha assim. Dá uma sensação que a pessoa está triste. A tendência com o tempo é ela ficar cada vez mais caída, então a gente tem que sempre conseguir levantar esse final. E o último ponto mais importante é que o corpo da sobrancelha, que é essa parte aqui do ponto inicial ao ponto alto que a gente falou, ele tem que ser sempre maior do que a cauda. Geralmente a proporção que a gente usa é de 3/4. Se a gente dividir a sobrancelha em 4 partes, essa aqui vai pegar 3 partes e essa aqui uma parte. Porque tem sobrancelha que a gente vê por aí que o ponto alto ela tá exatamente aqui no meio da sobrancelha. Ou então tem muita sobrancelha por aí também que o ponto alto é logo aqui em cima, é uma sobrancelha é um Czinho assim, sabe? E isso não deixa uma sobrancelha harmoniosa. Então agora a gente vai começar a seguir os pontos, eu vou fazer um geralzão para vocês entenderem melhor. Bom, eu já fiz toda essa marcação, então eu vou começar a fazer pontinhos para a gente conseguir ligar isso depois. Nem na escolinha, sabe que a gente aprendeu a ligar os pontinhos? Então, aqui é a mesma coisa. Então eu já sei que aqui é o ponto inicial, na verdade eu fiz um pouquinho mais para lá, mas eu vou seguir o normal da minha sobrancelha, até porque a gente só vai fazer um design aqui. Então esse tipo de erro não tem como a gente corrigir só com design, seria com uma micropigmentação mesmo. Então eu vou começar daqui, vou fazer um pontinho na parte de cima e um pontinho na parte de baixo. No ponto alto a mesma coisa, um pontinho na parte de cima e um pontinho na parte de baixo. E no ponto final, um pontinho para finalizar. E agora eu vou ligar esses pontos, fazendo uma reta. Eu vou até fazer com um lápis branco dessa vez, porque eu prefiro. Então a gente vai ligar fazendo uma reta mesmo, de um ponto ao outro. Se ficar melhor para vocês, pode esticar essa pele, porque senão fica difícil mesmo de puxar. Bom, depois desse zoom da humilhação, vamos seguir. Existem 4 formas, 4 técnicas de a gente tirar os pelos, né? O mais conhecido é com a pinça, o segundo é com a linha, o terceiro com a cera e o quarto com a navalha. Sobre a cera, eu gosto de usar a cera fria, que eu compro ela pronta e corto em tirinhas, tipo isso aqui, é que nem um durex. Eu não gosto de usar cera quente no rosto, porque eu acredito que a pele fica flácida com o tempo, então eu evito. Essa cera fria que eu uso, ela não tem tanto... ela não agride tanto, sabe? Ela não tem tanto poder de força. Vocês entenderam o que eu quero dizer, não é mesmo? Então, a pinça, a cera e a linha, elas tiram o pelo da raiz. E a navalha, ela só corta o pelo. Eu quero fazer uma observação aqui, porque a técnica de tirar o pelo pela raiz, ela é conhecida, na verdade a gente chama de depilação, mas o nome dela de verdade é epilação, quando você tira pela raiz.
A depilação é quando você corta o pelo, tipo quando você passa gilete ou a navalha. Então eu vou começar fazendo minha sobrancelha. Geralmente, no meu caso, eu uso a linha para fazer a parte de cima e a pinça para fazer a parte de baixo. Para vocês verem melhor, eu vou fazer de um lado com a cera fria e o outro lado com a linha. Eu vou pegar minha cerinha e vou colocar exatamente nessa linha branca que eu fiz. Lembrando que não faça muito para baixo, tipo, exatamente em cima, a gente faz meio que no meio dessa linha. Vou mostrar para vocês. Mais ou menos aqui. Vou colocar assim. Vou dar uma passadinha para dar uma esquentada nela. Traciono minha sobrancelha, minha pele desse lado e vou puxar para esse. Esse tipo de epilação a gente tira no sentido contrário do pelo. Se os pelos estão para cá, a gente vai puxar daqui para lá. A única técnica que a gente faz ao contrário é com a pinça, que a gente vai exatamente no sentido do pelo. Se o pelo está aqui, a gente pega daqui e puxa. Nas outras formas de epilação, a gente faz ao contrário, a gente puxa para o sentido oposto do pelo. Então, os meus pelos daqui estão nascendo daqui para lá. Então, eu vou puxar daqui para cá. Eu traciono a minha sobrancelha para não acontecer nenhum acidente e puxo. Então eu vou pegar de novo a minha cerinha e eu vou amassar ela um pouquinho, juntando as duas partes e arrastando um pouquinho. Isso faz com que ela volte a ter aderência para eu conseguir puxar. Se eu tirei e coloquei de novo, ela não vai puxar quase nada, então eu faço isso para ela voltar a ter aderência. E agora eu vou para a parte final aqui da cauda da sobrancelha. Cuidado com o cabelo nessa hora. Vou encostar aqui no final. Ai, não é que eu tirei errado. Esse lado não enxerga. Fazer um carinhozinho para dar uma esquentada. Puxar daqui para lá a pele e a cera do outro lado. Como é uma cera, ela não vai sair com água, então você tem que ter um óleozinho para retirar cera, ou eu uso também um demaquilante bifásico, ajuda da mesma forma. Por incrível que pareça, essa técnica dói muito menos do que a linha, mas dói também, um pouquinho. E eu vou ficar vermelha assim pro resto do vídeo, porque, enfim, branca, né, amores? A partir daqui eu já posso fazer a minha parte de baixo. Eu não recomendo você fazer sozinho a parte de baixo, nem com linha, nem com a cera. Quando eu faço em algum cliente, a pessoa tem que estar puxando aqui e aqui. Com você fazendo sozinho, você não vai conseguir isso, então não faça embaixo, tá? Isso pode arrancar até um pedacinho da sua pele, vai te deixar cortado, então não faça embaixo. A não ser que você consiga alguém para puxar aqui, mas você não vai conseguir enxergar, então não faça embaixo, tá? Embaixo você vai na pinça mesmo. Como é que eu começo a fazer na parte de baixo? Porque às vezes, assim, no início, quando eu comecei a fazer sobrancelha, eu ficava meio perdida, tipo, eu via que a pessoa tinha muito pelo aqui, aí eu começava tirando aqui. E depois eu começava a subir e ficava meio perdido. Então, hoje em dia, eu começo já pelo contorno, tirando os pelos mais perigosos, que ficam realmente perto da nossa sobrancelha mesmo. E depois eu vou tirando esse excesso aqui embaixo. Então, a gente já fez uma linha traçando aqui embaixo, certo? Então, a gente vai seguir realmente essa linha. A gente não vai tirar em cima dela, a gente vai tirar o que está nela para baixo. Uma dica para você conseguir pegar os pelinhos mais finos, por exemplo, esses daqui que ficam geralmente direcionados para cima, o pelo vai estar aqui. Então você vai encaixar a pinça nele. Tipo assim, em vez de você tentar pegar de cima, que vai ser difícil porque é um pelo muito fininho, você encaixa a pinça de lado assim nele. Tipo assim, como se isso aqui é a pinça, isso aqui são os pelos. Eu vou pegar, em vez de pegar o pelo assim, que vai ser muito mais difícil de puxar, eu vou encaixar a pinça assim de lado nele e vou puxar, entendeu? Lembrando que com a pinça você sempre puxa no sentido do pelo. Então eu vou encaixar a pinça aqui de lado e puxar para cima. Provavelmente não vai dar para vocês verem, mas eu vou tentar fazer o que eu tô falando. Essa posição tá meio complicada para mim, mas tudo pelo jornalismo investigativo. Tá vendo? Eu não pego assim logo de cara no pelo, eu pego meio de lado e puxo assim. Você vai ter um dedo sobrando aqui, porque você usa a pinça com esses 3 dedos aqui. Então esse dedo que está sobrando, você pega ele e já ajuda a esticar a sua sobrancelha. Quando você tira o pelo com a sua sobrancelha, assim, com a sua pele, assim,
a chance de você puxar a sua pele é muito grande. Então tem que tomar cuidado com isso também. Eu sempre me belisco, mas, enfim, sempre tenta puxar a pele. No início é um pouquinho difícil conseguir coordenação de todos esses dedos, mas tentem. Você fazer assim também com a sobrancelha ajuda. Você vai esticar um pouquinho mais essa pele. Entenderam? Tipo, assim, como se tivesse assustado. Eu vou dar uma acelerada aqui para conseguir fazer melhor, porque esse lado é um pouco mais difícil para mim enxergar. Mas é basicamente isso, eu vou seguindo toda essa linha branca que eu fiz aqui embaixo e depois eu vou tirando esses pelos que já estão mais aqui. Quando você estiver fazendo a sobrancelha, tenta sempre deixar ela penteada, para você não tirar nenhum pelo errado. E para conseguir espanar esses pelinhos aqui que você está tirando também, porque às vezes você vai ficar puxando e já é um pelo solto. Então você pode ajeitar ou com essa escovinha, que eu acho melhor, ou com o próprio algodão que você limpou a sobrancelha no início. Consegue tirar esses pelinhos. Aqui em cima, provavelmente a cera não vai tirar tudo, porque a gente não encosta muito ela na sobrancelha, então a gente volta com a pinça para tirar. Para tirar não, só para dar uma delineada melhor aqui em cima. Agora eu vou cortar minha sobrancelha. Se a sua sobrancelha já tiver com muito pelos muito longos, é melhor você fazer isso no início. Não era o caso da minha, então eu prefiro fazer isso no final, nesse caso. Então eu vou arrastar todos esses pelinhos para cima. E aqui já até saiu a marcação branca, mas eu corto acima dessa linha branca, nunca muito rente. Ainda mais esses pelos daqui, porque eles não ficam exatamente em pé, eles ficam meio pro ladinho. Então às vezes a gente corta ele assim, aí corta muito rente. Quando a gente joga pro lado tem um buraco aqui. Então nunca corta muito rente a sobrancelha, corta um pouquinho acima. O ideal é usar uma tesoura reta, mas eu já estou muito acostumada com essa aqui que é torta e eu faço desse jeito, para ela ficar reta. Desse lado, depende do caso também. Mas você pode fazer das duas formas. Joga para baixo primeiro e depois para cima. A mesma coisa que eu falei ali. Nunca corta muito rente. Por exemplo, se eu cortar aqui, assim, desde onde começa a minha sobrancelha, quando eu jogar o pelo para cima de novo, ele vai ficar falhado. Então nunca corta muito rente. Corta sempre um pouquinho mais embaixo. Como se você estivesse realmente só aparando aquele pelo. Então, aí você vai começar a ver para onde que seus pelos se direcionam. Por exemplo, olhando aqui de perto a mim, eu vejo que eu já tenho uns pelos aqui que eles nascem meio que virados para baixo mesmo. Ó, são pelos que mesmo eu penteando para cima, eles continuam viradinhos para baixo, porque já é o normal deles. Então, esses pelos, eu posso cortar ele mais rente a sobrancelha. Mas só depois de já ter penteado a sobrancelha para cima. Então eu vou lá, tô vendo que ainda tem uns pelinhos para baixo e vou cortar bem rente a sobrancelha. Agora não tem mais nenhum pelo saindo no desenho. Eu vou pro outro lado e depois a gente vai aprender como é que eu preencho a minha sobrancelha. Enquanto eu vou fazer o outro lado, eu vou colocar esse gelzinho calmante para ajudar a tirar um pouquinho essa vermelhidão. A minha pele é bem sensível, então é normal isso acontecer. Do outro lado, eu vou fazer com a linha. Essa linha pode ser, geralmente eu uso a 100% poliéster, mas pode ser qualquer linha de costura. Então, eu vou pegar o tamanho do meio do meu peito aqui e faço o tamanho todo do meu peito. Então, eu vou pegar mais ou menos do meio do meu peito aqui e esticar até o final do meu braço. E corto ela. Agora é uma parte mais complicada. Eu vou pinçar ela com a minha mão direita, que é a minha mão dominante. Vou enrolar de 3 a 4 vezes no dedo indicador. Até eu sentir que está bem seguro. Eu sinto mais necessidade de dar mais uma volta. Vou enrolar aqui. Pego a outra ponta
faço uma pinça de novo. Mas dessa vez eu vou enrolar no dedo polegar. De 3 a 4 vezes também, já estou sentindo que está bem segura. E vai ficar assim. Agora, por dentro, eu vou dar de 7 a 10 voltas. 4, 5, 6, 7, 8. Vai ficar assim, minha mão tem que terminar para baixo. Então vai ficar exatamente assim. Tudo que tiver daqui, desse nó, para cá, para a minha mão estar aberta, vai ser cortado. E aqui é como se fosse uma tesoura. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço na minha sobrancelha. Eu vou posicionar a parte de baixo da linha nessa marcação branca que a gente fez, exatamente assim. Tá vendo? Tudo que está dentro desse espaço aqui vai sair. Então o ideal é eu esticar assim a cabeça, já que eu não consigo puxar com a mão, eu estico assim. Então eu vou, posiciono e com a mão firme eu puxo. Tá vendo? Eu deixo essa mão esticada. Quando essa mão aqui abre, essa diminui. Quando essa mão abre, essa fecha, né? Sempre assim. Então, quando eu vou abrir, ó, vou posicionar com a mão aberta. Assim, com a mão aberta e essa aqui fechada. Quando eu for abrir essa daqui, essa fecha. Esse lado aqui tem que ter bastante cuidado para não arrancar meu cabelo, mas é a mesma coisa. Eu posiciono na linha branca que a gente fez. Não se emocione. Eu sinto menos dor com a linha, mas eu sou a única pessoa que eu conheço que sente menos dor com a linha, então... Se eu quisesse fazer com a linha do outro lado, eu teria que inverter a mão. Porque se eu fizer assim, até vou conseguir tirar os pelos. Mas lembra que a gente tem que tirar sempre no sentido oposto? Desse lado, os pelos nasciam daqui para lá. Então eu conseguia tirar pelo lado oposto do crescimento do pelo. Aqui eu teria que fazer assim. Eu já estou acostumada, mas é mais complicado mesmo. Eu só estou mostrando para vocês, gente, algumas outras formas de fazer. Mas eu sei que provavelmente vai ser mais fácil mesmo vocês fazerem com a pinça. É só, eu acho mais prático, porque a gente consegue tirar todo esse excesso de pelo com a linha ou com a pinça, sem ficar demorando aquela vida inteira. Então, é mais prático. No meio da sobrancelha, eu estico assim a testa e posiciono como um X, ó. Faço assim, assim. Mas isso tem que fazer com muito cuidado. Eu aconselho a vocês a pegarem a experiência primeiro fazendo buço ou, sei lá, pelo da perna, só para vocês aprenderem. Porque aqui existe uma possibilidade muito grande de arrancar os cílios, ó. Então tem que tomar muito cuidado. Bom, eu acho que já tirei tudo que eu tinha para tirar aqui em cima com a linha, então eu vou para a pinça agora. Então, novamente, eu vou pentear minha sobrancelha. Se eu sentir que está com pelo muito grande, é nessa hora que eu corto. Mas no meu caso, eu prefiro fazer primeiro e depois cortar. Porque meu pelo não está muito longo, mas se tivesse eu cortaria primeiro. Então a mesma coisa. Começo do início, esticando a sobrancelha tanto assim para cima quanto para o lado. E agora eu já vou pegando aqui do início. Agora eu vou cortar essa sobrancelha. Mesma coisa. Penteio ela toda pra cima. Nunca vou cortar muito rente aqui, tá vendo? Corta um pouquinho mais pra cima. Então, pode ver que se eu levantar aqui de novo, vocês vão ver que ainda tem pelo. Mas eu não vou cortar isso tudo, porque senão pode ficar falhado. Então, eu volto ela pro lugar, mas já tá do jeito que eu gosto. Agora pra baixo. Mesma coisa, nunca corto rente, só para as pontinhas. No meu caso não sinto, mas aconteceu a mesma coisa que a outra. Tem alguns pelinhos que eles já
o direcionamento deles normal já é para baixo. Então agora com a sobrancelha já penteada, eu vou aparar bem mais rente agora, só esses pelinhos que estão para baixo. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o preenchimento da minha sobrancelha. Porque ela, apesar de ter uma micro antiga aqui, ela ainda tem bastante falhinhas. Então eu gosto de deixar ela mais preenchida. Para isso, eu uso esse trio aqui da Luisance. Vocês vão ver ele em vários vídeos por aí. Eu uso as 3 cores. Essa primeira aqui é uma pastinha, eu molho um pouquinho o pincel nela. E aí eu dou uma misturada nessas duas aqui. Eu uso esse pincel mesmo que vem junto, porque eu acho que ele é muito bonzinho, então consigo fazer com ele. Então, do jeito que eu falei, eu dou uma molhadinha no primeiro tom, no segundo e no terceiro. E sopra um pouquinho, só para não cair no meu rosto. Penteio a sobrancelha. E vou começar marcando, fazendo uma linha por baixo. Então, eu vou começar a fazer uma linha por baixo. No caso da minha sobrancelha, nessa parte aqui eu acho que ela já é bem preenchida. Mas eu vou fazer para vocês para ensinar. Geralmente eu começo preenchendo a minha daqui da metade, que é onde eu sinto mais necessidade, para o final. Mas eu vou fazer para ensinar para vocês. Então eu começo fazendo uma reta aqui do início, como se fosse aquela marcação da caneta do lápis branco que eu fiz, só que agora em cima do design mesmo, em cima da nossa sobrancelha. Então eu pego, faço uma reta e vou levando até o final. Vou molhando aos poucos na cor, molhando não, né? Passando aos poucos para não ficar muito forte. E vou fazendo uma linha no final da sobrancelha. Ó, toda traçada. Agora eu vou fazer a mesma coisa, mas na parte de cima. Então venho do início, faço uma reta. Pode ser aos poucos também, ó. Faço um pouquinho, aí molho de novo na cor, faço mais um pouquinho e vou preenchendo até o final. Do início, vou levando uma reta, ó, até o ponto alto. Sujar mais um pouquinho de sombra. E do ponto alto até o final. Não tem problema se ficar um pouquinho borrado. Você ajeita com o dedo, mas depois a gente vai vir com o corretivo aqui. Pronto, agora eu já tenho a parte de cima e a parte de baixo. É só preencher mesmo o resto. Vou sujar na sombra e passar assim. No caso da minha sobrancelha, como eu falei pra vocês, essa parte já é mais preenchida, então só sinto necessidade do ponto alto pra lá. Mas se for o caso de vocês, aqui em cima, é legal preencher assim. Você pega o pincelzinho chanfrado, posiciona ele naquela linha que você fez e vai fazendo assim pra cima, tá vendo? Pronto, ela fica assim quando tá preenchido. Vou do outro lado agora. Olha a diferença dos dois. Então eu vou começar daqui da frente, levando até o final. E agora do início, da parte de cima, até o final também. E aí eu preencho o resto. O meio entre essas duas linhas. Ela fica assim quando tá preenchida. É óbvio que se você fizer isso sem maquiagem, sem nada, a sobrancelha vai ficar super escura, assim como parece que tá a minha. E agora a gente vai vir corrigindo com o corretivo. Então eu vou pegar ou o corretivo ou a base que eu vou usar. No caso eu vou pegar o corretivo mesmo. Vou pegar esse aqui da Crafter. Com um pincel assim chanfrado. Eu também gosto de fazer com esse pincel aqui, tá vendo? Ele é reto, eu consigo deixar ele fininho se eu passar a mão. Mas eu acho que vai ser mais fácil vocês encontrarem um assim. O nome desse pincel é Língua de Gato. Esse aqui é o pincel B106 da Macrylan. Ele é bem fácil de encontrar. Vou fazer com ele então. Vou passar o corretivo. Posso pegar assim direto com o pincel, mas eu vou passar ele um pouquinho aqui na minha mão para facilitar a minha vida.
Então eu vou dar uma molhadinha na ponta do pincel e fazer de novo aquela linha, como se a gente tivesse feito com o lápis branco. Agora eu vou fazer com o corretivo. Eu vou fazendo assim, vou passando ele, fazendo um vai e vem. Eu nunca pego e faço direto, porque senão pode dar alguma coisa errada. Então eu vou fazendo um vai e vem assim e levando até o final da sobrancelha. Estico ela de novo pra cima, pra eu conseguir ver o que eu tô fazendo. E começo. Para não ficar tudo marcado assim, agora a gente pega o que está aqui e vai puxando assim para baixo. Tá vendo? Ela fica bem marcadinha. Em cima, eu sempre venho com... Aqui embaixo eu posso vir com um corretivo mais claro. Mas em cima, eu prefiro, na minha opinião, vir com um corretivo ou com a base exatamente do tom da minha pele. Porque eu acho que fica, sei lá, parece que tá neon às vezes quando a gente tira a foto em volta assim, eu acho que fica estranho. Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou vir com a base, passo um pouquinho aqui na ponta. Em cima é o que eu acho mais complicado. Mas eu vou vir assim com o pincel em pé e vou fazendo a mesma coisa. Essa é até uma tática boa se você tiver com a sobrancelha grande e não tiver tempo de fazer. O corretivo ou a base consegue esconder seus pelos. Esse lado é mais complicado pra mim mesmo, porque eu já falei que eu não consigo enxergar muito bem. Mas é a mesma coisa. Aí, pra ele não ficar esse marcado, a gente só vai vir dando uma esfumadinha mesmo com o pincel. Eu não costumo fazer esse preenchimento em cima, mas eu sei que tem bastante gente que gosta, então só ensinando aqui como faz. Pronto, olha a diferença dos dois lados. Eu não sou muito fã de fazer essa marcação em cima, eu gosto de deixar um pouquinho mais natural, mas enfim. Do outro lado é a mesma coisa, a gente vai pegar e delinear embaixo. Ó, se você fizer que nem eu, uma leve pegadinha aqui de botar o corretivo para onde devia, você volta com a sombrinha que você preencheu e corrige. E volta de novo com o corretivo. Voltei aqui só para dizer uma coisa. Eu prefiro usar sombra porque eu acho que é mais fácil mesmo, mas também tem o lápis, também tem aquela pastinha de sobrancelha. E em relação ao lápis, eu não acho que ele é muito saudável para a sobrancelha, porque ele tem uma cera nele que ao longo do tempo, quando você vai passando nos fios, os fios podem ir soltando. Já aconteceu com minha mãe, ela costumava usar bastante lápis de sobrancelha e a sobrancelha dela foi ficando bem falhada por conta disso. Os pelos vão caindo com o tempo. E a pastinha é só por uma questão que eu acho mais difícil mesmo. Então, assim, no meu dia a dia eu uso a sombra, mas eu também gosto bastante do resultado que a pasta dá. Bom, só isso mesmo. Então o vídeo foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que isso aqui eu não tô querendo ensinar realmente, só tô mostrando como é que eu faço minha sobrancelha. E se você quiser, se você gosta de fazer sozinho em casa, você já vai ter um norte mais ou menos de como é que é. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se vocês sentiram a necessidade de mais alguma coisa que eu posso trazer nos próximos vídeos. E é isso, obrigada por ter assistido até aqui e um beijo.